Montagem de sistemas de paredes Knauf. Os sistemas de paredes em drywall Knauf são normatizados e o procedimento que será visto a seguir segue a ABNT NBR 15758-1, Projeto e Procedimento Executivo para Montagem de Sistemas de Paredes. Para a montagem de paredes em drywall, são necessários os seguintes materiais e ferramentas. Projeto. É fundamental que todas as obras, mesmo novas ou reformas, tenham um projeto com a especificação da parede a ser construída. Locação. O primeiro passo é realizar a locação da parede, que pode ser feita com a utilização da linha de marcação ou com o nível a laser. Estrutura. Após a locação, iniciamos a instalação da estrutura, primeiro com a fixação dos perfis guia e montante perimetrais. Antes da fixação dos perfis perimetrais, estes devem receber a banda acústica em toda a sua área de contato com a superfície de fixação para não haver frestas entre as interfaces. A distância para a fixação das guias perimetrais é de no máximo 600 mm. A distância de fixação dos montantes perimetrais também é de no máximo 600 mm e precisa ter ao menos 3 pontos de fixação. A fixação das guias na superfície pode ser feita com parafusos e buchas ou com pinos e arruelas, e a escolha irá depender do tipo de substrato existente no local. Quando há necessidade de vãos de abertura, tais como portas, as guias devem ter um comprimento de aproximadamente 200 mm a mais do que a abertura do vão. Esse comprimento adicional deve ser dobrado, remontado sobre o montante e fixado neste com parafusos metal-metal. Na parte superior, deve ser montada uma bandeira para a porta. Utiliza-se para isso um perfil guia, com comprimento de aproximadamente 200 mm a mais que a abertura do vão de cada lado, que será dobrado e fixado com a utilização de parafusos metal-metal nos montantes laterais. Após a instalação dos perfis perimetrais, tem início a colocação dos montantes. Os montantes serão encaixados nas guias com sua menor dimensão e, após posicionados dentro das guias, deve ser girado em 90 graus. Os montantes devem ter o comprimento de aproximadamente 10 mm a menos do que a altura do pé direito do local, o que facilitará a sua instalação. Caso seja necessário cortá-lo, deve-se usar uma tesoura para chapas. A modulação de espaçamento entre os eixos dos montantes é de 400 mm ou 600 mm. Após o posicionamento do perfil, a Knauf recomenda que o mesmo seja fixado à guia inferior com parafuso metal-metal e na guia superior deve ser fixado com alicate pulsionador. Quando há necessidade de utilizar montante duplo, estes podem ser em forma de tubo ou em H, quando é fixada na alma com a alma de cada perfil. Ambos os casos devem ser aparafusados entre si com parafuso metal-metal a cada 400 mm. Caso haja necessidade de emendar os montantes, as emendas devem ser descasadas sem coincidir. Chapeamento. Após toda a estrutura montada, o próximo passo é fechar as paredes com as chapas. A Knauf recomenda que as chapas devam ser instaladas com uma distância aproximada de 10 mm do piso.
Os parafusos utilizados para a fixação das chapas são do tipo trombeta e devem ser usados com parafusadeira. Quando somente uma chapa será fixada de cada lado, esta deve ser feita com parafusos distantes a cada 250 mm, fixados na guia inferior e nos montantes. Já a distância de fixação do parafuso da borda da chapa é de 10 mm. Amarração. A amarração correta não deve ter juntas das chapas em cruz. Em paredes com uma única chapa de cada lado, é preciso fazer uma defasagem entre as chapas instaladas de um lado com a do outro, de modo que as juntas de um lado e de outro não coincidam. Quando é necessário instalar de duas chapas de cada lado, as juntas da primeira camada com as da segunda não devem coincidir. O mesmo procedimento deve ser adotado para as diferentes faces da parede, ou seja, que a junta das chapas também não sejam coincidentes. O corte das chapas de drywall deve ser feito com um estilete ou serrote de ponta, e as rebarbas podem ser eliminadas com um raspador. A lã mineral, caso seja necessária, deve ser colocada no interior das paredes após um dos lados chapeados. Caso a espessura da lã seja menor do que a espessura do perfil utilizado, a mesma deve ser fixada no interior da parede. Tratamento de juntas. Para finalizar, é preciso realizar o tratamento de juntas das chapas e cabeça dos parafusos. As juntas, quinas e a cabeça dos parafusos devem ser tratadas com a massa Knauf Head Fix ou a massa Knauf Fast Fix. No tratamento das juntas de topo, deve-se chanfrar com o estilete a borda da chapa, aplicar uma primeira camada de massa sobre a região da junta de topo, colocar a fita de papel microperfurado centralizada sobre o eixo da junta de topo com o K virado para dentro. Aplicar uma demão de massa com cerca de 30 centímetros de largura de cada lado da fita, sem cobri-la, para que a demão aplicada nas laterais sempre termine com uma espessura zero em relação à chapa. Aplicar uma ou mais camadas de massa com uma desempenadeira metálica, nivelando a junta com a superfície das chapas. Por fim, esperar a secagem. No tratamento das juntas rebaixadas, aplicar uma primeira camada de massa para juntas Head Fix na região das juntas e colocar a fita de papel microperfurado com o K virado para dentro, centralizando a fita no eixo da junta a ser tratada. Pressionar firmemente a fita de papel microperfurado para eliminar o excesso de massa, evitando o aparecimento de bolhas de ar, vazios e enrugamentos. Cobrir a fita com uma leve camada de massa, executando o mesmo procedimento anterior. Aplicar uma ou mais camadas de massa por meio de uma desempenadeira metálica, nivelando a junta com a superfície das chapas. As juntas em ângulos internos, que são os ângulos de encontro da parede com outra parede ou parede com o teto, devem seguir tais procedimentos. Aplicar com espátula uma camada de massa Head Fix em cada lado do ângulo. Dobrar a fita no eixo pré-marcado, colocando-a sobre o ângulo. Pressionar firmemente a fita, eliminando o excesso, evitando o aparecimento de bolhas de ar, vazios ou enrugamentos. Cobrir a fita com uma leve camada de massa, evitando que se desprenda. Aplicar uma ou mais camadas de massa por meio de uma desempenadeira metálica, nivelando os dois lados do ângulo interno.